Hugo, gente? Olha ele aí, ó. Cadê ele, Alex? Eu tô preocupada, meu Deus do céu. Cadê o Lucas Pedrosa? Ah, cadê Lucas Pedrosa? Não fica assim não, Pedrosa. Olha ele aí, ó. Vem, Casagrande. Tá no sapatinho você hoje, hein? Ó, nada vai me tirar do prumo, esquece. É Vene, sério, ó, vamos- aula de yoga, desde que não me enche o saco, você pode falar o que vocês quiserem aí, que ó, nem o Flamengo vai me tirar do sério. Muito bem, Vene Nem Casagrande. LDU. Daqui a pouco a gente tem informações de Lucas Pedrosa. Achamos o homem, Vene Casagrande. Que bom. Já a gente fala com Pedrosinha, mas antes vamos falar desse jogo, Vamos. Vene. Eu comecei o primeiro tempo falando, cara, que máximo, né? Um treino apenas, a gente já viu muita diferença no Vasco. E aí, quando chegou o segundo tempo, parece que tudo ruiu. Eu não sei o que acontece com o Vasco, isso independentemente de treinador. Eu já falei isso nesse programa várias vezes. O Vasco tem uma dificuldade de manter um ritmo, um jogo constante durante 90 minutos. O que será que acontece, Vene? Fernandinha, vamos lá. No primeiro tempo, acho que o jogo aconteceu aquilo que a gente imaginava. O Fernando Diniz impondo a sua identidade no início da partida e, de fato, isso aconteceu, embora os jogadores tenham encontrado dificuldade, o que é normal, é um choque de realidade. Isso aconteceu na seleção brasileira. Eu lembro muito bem os jogadores da seleção falando desse choque de realidade e, obviamente, isso ia acontecer no Vasco da Gama. Então, o Diniz ele já colocou em apenas um dia de atividade a sua identidade, ou pelo menos tentou. A gente pôde ver uns jogadores mais próximos, a saída de bola à lá Fernando Diniz, a marcação alta, algo que não acontecia com o Vasco anteriormente, aconteceu já com o técnico Fernando Diniz. Só que, embora a gente tenha visto um pouquinho do estilo de Fernando Diniz, um pouquinho de evolução, aconteceu aquilo que vem acontecendo durante 2025 inteiro, a queda de produção no segundo tempo. E eu nem vou ficar aqui culpando preparação física, porque olhando o elenco do Vasco, não é um elenco com jogadores de potência. São vários jogadores que realmente cansam no segundo tempo. O Felipe Coutinho é um, e isso aí é desde a temporada passada. Outros jogadores também, o próprio Tietchan passou por dificuldades, porque teve uma lesão e depois ficou ausente dos treinamentos por conta de um problema pessoal. Então vários jogadores ainda precisam evoluir fisicamente. Então não é culpa do Fernando Diniz, é culpa do Vasco da Gama. Inclusive a derrota também não é culpa do Fernando Diniz. O Vasco vem sofrendo derrotas aí durante muito tempo. E tomar gol no segundo tempo também não é culpa do Fernando Diniz. Os últimos 10 gols que o Vasco levou, 9 foram no segundo tempo. Isso demonstra como o Vasco da Gama cai bastante no segundo tempo. Cai também por conta das opções no banco de reservas, porque o elenco do Vasco precisa ser reforçado. Isso aí sem sombra de dúvidas. Embora tenha um ou outro jogador ali que já tenha sido titular anteriormente, mas mesmo assim, quando o Fernando Diniz, ou o treinador do Vasco, que agora é o Diniz, começa a fazer as mudanças, a qualidade técnica cai um pouco no segundo tempo. Então a gente pôde ver sim uma evolução, mas o gol do Lanús, por exemplo, foi um erro de marcação do lado esquerdo. O Piton não fez a marcação correta, acabou levando a bola nas costas, o Luiz Gustavo tentou fazer ali a linha de impedimento, também não deu certo. O que eu tenho de crítica a Fernando Diniz, mas eu também procurei saber por que ele fez isso, quando ele tira o melhor zagueiro da partida, que era o Luiz Gustavo, e recua o Hugo Moura. E por que a minha crítica? Porque o Hugo Moura já tinha cartão amarelo. E o outro zagueiro do Vasco também já tinha cartão amarelo. Então ficou com 2 zagueiros pendurados. E o Hugo Moura acabou levando o segundo cartão. E o Hugo não vem de uma sequência, assim, espetacular, né? Enfim, e acabou sendo até expulso o Hugo Moura, mas né? nesse jogo eu nem acho que o Hugo Moura estava mal, não. Não, eu também acho que não. Eu até entenderia, mas a minha crítica é em relação ao cartão amarelo, porque ele ficou com 2 zagueiros pendurados. Tanto é que o Hugo Moura leva o segundo e acaba sendo expulso. Mas por que ele fez isso? E eu procurei saber para não criticar de uma maneira leviana, porque ele tinha treinado isso no dia anterior. Então ele optou por fazer isso porque ele treinou no dia anterior, para não inverter e fazer algo que ele não tinha treinado. E não seria, na visão do Diniz, obviamente, justo com os jogadores, né? Porque poderia pegar de surpresa os jogadores. Então ele optou por fazer aquilo que ele tinha treinado. E é um tipo de mudança que a gente vê realmente no histórico do Fernando, né? Não é só no Vasco, ele sempre fazia isso no Fluminense também. A minha crítica é em relação à escolha do jogador pelo cartão amarelo. Entendeu? Não é você pegar um volante e recuar para a zaga. O André fazia isso no Fluminense, lembra? André fazia isso de uma maneira Mas eu acho que a gente ainda vai ver alguns erros como esse do Hugo Moura, até alguém se adaptar, ou o Hugo, ou quem vai ser essa peça que vai começar a virar um zagueiro para o Fernando Diniz colocar todo mundo para frente.
Porque é o tempo de bola. Você ter uma posição ali em que você é um camisa 5 ou um cabeça de área é uma coisa. Você passar a ser um zagueiro é uma coisa completamente diferente. Então, talvez esses erros a gente ainda vai encontrar até a adaptação. Eu acho que o Hugo Moura tenha jogado mal na zaga, até porque o Hugo Moura já fez isso anteriormente. Meu único questionamento em relação a essa escolha do Diniz é justamente por conta do cartão amarelo. Porque, querendo ou não, o jogador, quando ele está pendurado, ele fica com certo receio em algumas jogadas. Embora ele não tenha ficado e acabou levando o segundo. E eu senti nessa jogada que realmente foi uma falta de tempo ali, de adaptação, porque são locais diferentes. E isso aí ele vai ajustar, ou vai ser o Hugo, ou qual personagem vai ser esse cara que sempre vai estar figurando essa posição versátil, em que, sem mexer nas peças, ele consegue mudar o plano, né? Tem uma característica de estilo de jogo que é muito Fernando Diniz. A proximidade dos jogadores em um lado de campo, eles tocam a bola e tentam inverter a jogada para pegar o time adversário de surpresa. Tanto é que na transmissão o Flavinho falou isso, que a todo momento o Diniz pedia para inverter. Por quê? É algo que ele quer, algo que ele deseja. Só que em um dia de treinamento é muito difícil os jogadores pegarem esse estilo de jogo. Vene, peraí. Meu telefone, gente, calma aí que eu... Só um minuto. Alô? Acharam. Vene, acharam. Ufa! Alex, acharam o Pedrosa. Cadê? Ele falou com a gente? Mandou um vídeo. Fala, Pedrosa. Fala, galera. Tô sabendo aí que vocês estão me zoando, né? E com razão, porque a estreia do Fernando Diniz, infelizmente, foi com derrota aqui na Argentina, o jogo lá no estádio do Lanús. Primeiro tempo em que o Vasco até conseguiu mostrar um pouquinho de evolução em relação aos dois últimos jogos. Claro, vexames contra Porto Cabedelo e também o Vitória. Entendo que você conseguiu ver um pouco de cara, uma postura melhor com e sem a bola, uma equipe que conseguia avançar linhas também e trocar passes, coisa que esse time pouco conseguia fazer nas últimas partidas, mas só durou 45 minutos. Acredito que a etapa inicial tenha dado um pouquinho do gosto do Fernando Diniz, que com apenas um treinamento parece que tinha trocado o elenco inteiro, mas na verdade não. Ele apenas trouxe confiança, trouxe uma nova postura e uma nova identidade de jogo também para o Vasco nesse primeiro tempo. Só que durou pouco. Como eu costumo dizer, infelizmente, dentro desse grupo tem um fracasso impregnado. E para tirar esse fracasso que está impregnado, vai demorar um pouco, Fernanda, Vene, porque o Fernando Diniz vai ter muito trabalho. A boa notícia é que nos próximos 6 jogos, 5 serão no Rio de Janeiro, 4 em São Januário e 1 no Maracanã. Então, assim, é a expectativa que o torcedor vascaíno tem dele conseguir ver dentro do Rio de Janeiro a força da torcida, vitórias novamente. Já faz muito tempo que o torcedor não sabe o que é isso. E entrar nessa etapa aí do Super Mundial, tendo um mês de treinamento para o Fernando Diniz trabalhar e trabalhar muito bem essa equipe, porque é necessário. Mas a diretoria precisa entregar reforços, precisa fazer saídas também para mudar o perfil desse grupo e entregar suporte para o Fernando Diniz. Milagre ele não vai fazer. Tamo junto, pessoal. Daqui a pouco eu tô aí no Rio e amanhã a gente tá junto no SBT Esporte Rio. Beijo! Beijo, meu amigo. A gente não tá te zoando, a gente tava preocupado. Porque ele combinou de estar aqui hoje, não foi? E não tava. Aí a gente ficou, gente, aconteceu alguma coisa. Deixa eu rasgar. Vou rasgar. Vou rasgar não, que eu não vou rasgar a foto dele. Vou tirar. Alex, por favor, já achamos. Obrigada, Alex. Deus te abençoe, tá bom? Tá achado. Lucas Pedrosa. E ele deu um panorama muito parecido do que a gente já falou por aqui, né, Vene Casagrande? Em relação... A gente encontrou no 45 minutos iniciais um Vasco com mudanças, com a característica do Fernando Diniz. E a gente vê, obviamente... Um treino só ele teve. Ele vai ter um lastro muito grande para essa melhora e vai ter tempo também, sobretudo um tempo do Mundial. E no segundo tempo, mais uma vez, o Vasco cai de produção e acaba tomando o gol. O Vene trouxe um número aqui dos 10 últimos gols do Vasco. 9 foram o Vasco sofreu no segundo tempo. E os números não falam sobre tudo, mas ajudam a fazer um entendimento do que está visto, está falado. O Vasco não consegue jogar 90 minutos com muita intensidade. Ele acaba caindo de produção e acaba dando mole. Mas um futebol tem 90 minutos, não tem jeito, Vene Casagrande. Agora, alguns personagens, assim, por exemplo, o Tietê, a gente via que já tinha uma facilidade até por conhecer o estilo de jogo do Diniz. Eu senti que o Tietê fazia muito bem. Às vezes ele voltava lá no Léo Jardim, aproximava sempre, fazendo essa forma que você disse, de trazer para um canto do jogo os adversários e, obviamente, o outro campo vai estar com alguém desguarnecido e você vira esse jogo. Eu vi também que voltou muito para buscar a bola e com certeza foi orientação do Diniz, foi o próprio Coutinho. Perfeito. Mas aí, quando você pede isso ao Coutinho, você exige mais da parte física dele. Consequentemente,
o tempo dele em campo vai diminuir. Tanto é que ontem ele foi substituído aos 35 do segundo tempo, após ele errar um domínio de bola, que o Coutinho pouco erra. Mas ele errou por quê? Porque ele estava extremamente fadigado, cansado em campo. Então o Diniz ele vai ter que equilibrar isso. Ou a diretoria vai ter que fazer reforços. Eu acho que tem que reforçar, independentemente de qual fosse o treinador, Diniz ou outro treinador. Eu acho que tem que reforçar o elenco do Vasco da Gama. Nesse momento, o torcedor tem total razão de ficar preocupado. Hoje, o Vasco briga pelo quê no Campeonato Brasileiro? Tem que fugir da zona de rebaixamento. Na Copa Sul-Americana, particularmente acho... Você acha que já foi? Eu acho que é melhor, assim, posso ser bem sincero, pensando na temporada do Vasco da Gama... Cadê? Vamos ver aqui, talvez ó. o ideal não seja nem se classificar. Porque se você se classifica em segundo, você automaticamente vai pegar um time muito forte da Libertadores da América. E com isso você ganha 2 jogos em um calendário que já é exigente demais. Talvez pro Vasco da Gama, futuramente falando, e até mesmo pro próprio Fernando Diniz, seja melhor nem se classificar, entendeu? Mas quem sou eu para dizer isso? Depende do que a diretoria pensa, de planejamento. A diretoria, desde o começo, deixou muito claro que estava priorizando a Copa Sul-Americana. Será que agora vai mudar? Vai priorizar a disputa do Campeonato Brasileiro? Porque não foi assim. Contra o Palmeiras, a gente pôde ver um Vasco vendendo o mando de campo, levando para Brasília, perdendo o seu ponto forte, que é São Januário, e poupando 2 principais jogadores, Verratti e Felipe Coutinho. Agora a diretoria vai mudar, depende muito do que debateu com o técnico Fernando Diniz. Tá aqui a tabela, Vene Casagrande, vocês de casa, essa tabela da Sul-Americana pro Vasco da Gama. Quem não pode ver, a gente conta. O Lanús é o primeiro colocado com 11 pontos. O Melgar é o segundo colocado com 7, o Vasco é o terceiro com 5 pontos e o Puerto Cabejo é o último colocado com 4 pontos. Lembrando que, se não me falha a memória, o último jogo do Vasco é contra o Melgar em casa. Jogo em casa, o Vasco decide em casa. Esse foi o Melgar, em que o Vasco fez um belo jogo no primeiro tempo, dominou a partida e deixou tomar um empate fora de casa, ainda com o Carille treinando o Vasco da Gama. Então, assim, não é impossível o Vasco vencer o Melgar. Não. Já enfrentou o Melgar, já teve controle de jogo em cima do Melgar e jogando em São Januário. Sim. Impossível não é, Vene? E é, de fato, um confronto direto. Sim. Mas aqui a gente já está falando que o Vasco não passa mais, matematicamente, não passa mais em primeiro, ou seja, de forma direta. Se o Vasco pensar ainda em Sul-Americana, ele precisa ocupar a segunda posição e aí, então, ir para um play-off, que é vindo enfrentar um time que vem da Libertadores, como o Vene falou, e em 2 jogos decidir se continua na competição. E pode ser um time assim extremamente... Exemplo, pode ser o Bahia, pode ser o próprio Internacional, pode ser o Flamengo, uma loucura, pode ser o Botafogo. Não é nenhuma loucura você pensar isso. Pode ser um clube argentino que está dando muito trabalho aos clubes brasileiros. Fernandinho Maia, eu estava vendo ontem, antes dessa rodada começar da Copa Sul-Americana, nenhum brasileiro liderando seu respectivo clube. Isso para mim é um absurdo. Isso demonstra como os clubes brasileiros estão tratando a Sul-Americana e como eles estão indo mal. E eu lamento muito, porque assim, eu sou dos tempos da Copa Mercosul. A Copa Sul-Americana ela substitui a Copa Mercosul. Eu particularmente acho a Copa Sul-Americana muito boa, muito maneira de disputar. Sim, claro. Óbvio, é considerada a Série B da Libertadores. Mas independentemente disso, se o clube está ali, eu acho que tem que valorizar essa competição, uma competição internacional. Essa não é uma fala... brasileiro está valorizando. E não é uma fala nova, Vinícius. Se a gente for olhar o tempo de Sul-Americana, eu estou na TV há 13 anos. Há 13 anos eu falo, gente, por que as pessoas não valorizam a Sul-Americana? Isso não é de hoje. Paga em dólar, é uma competição internacional. Dá vaga na Libertadores. Dá vaga na Libertadores, gente. Por que não botar todo o teu holofote se você sabe que você, às vezes, não vai conseguir um brasileiro? Bota uma vaga na Recopa, se você sendo campeão, você entra na disputa mais uma taça. Por que as pessoas... O Atlético Paranaense, durante muito tempo, valorizou até conseguir ser um top na Libertadores. Eu acho que a Chape também, em algum momento, começou a valorizar a Sul-Americana. Foi um time que eu achava que fosse priorizar muito a Copa Sul-Americana e não priorizou. E pra mim errou. Porque eu acho que o Fluminense tem elenco sim para brigar pela Copa Sul-Americana, chegar à final. Claro, ainda não está eliminado, ainda pode pensar na Copa Sul-Americana. Mas até o momento não priorizou, foi o que eu lamentei. Vene, olha a minha labareda. É isso aí, galera do Vascão. Infelizmente, né, não veio o empate ou a vitória que o Vasco precisava. Era meio esperado, né? O Vasco chegou aqui, não conseguiu jogar contra o Lanús, não conseguiu jogar. Já lá na Argentina, o Vasco conseguiu fazer um jogo legal, né? 1-0, finalizações no alvo, 2 do Vasco, 3 do Lanús.
Vamos ver se o Vasco consegue, né, desempenhar um futebol legal aí com o Diniz a partir de agora. Teve uma pequena amostra. Se a gente pegar esse jogo do Lanús e o Vasco e o outro jogo, a gente já vai ver uma diferença, tendo em vista que o jogo foi em casa, né, galera? Foi mais ou menos o mesmo jogo. Fala assim, na posse de bola, essas coisas. Finalizações do Vasco foi 2 no alvo, tinha que ser mais. Então fez um jogo pau a pau jogando na Argentina, né? Que já é algo, já é uma evolução, mas mesmo assim não conseguiu somar pontos que necessitava somar. O Vasco, vamos ver aqui quantas derrotas, quantas partidas seguidas sem vencer, né? 1, 2, 3, 4. São 4 derrotas consecutivas. 5, 6, 7, 8, 9. 9 jogos sem vencer. 3 empates, né? 9 jogos sem vencer, 3 empates. São 6 derrotas do Vasco da Gama nesse período aí desde o dia 15/4. Já vamos para um mês, né? Praticamente um mês aí sem vitória do Vasco. 9 jogos em um mês. O Vasco não venceu uma partida em 9, cara. Em 9 partidas disputadas, o Vasco não conseguiu vencer nenhuma. É uma situação preocupante aí pro Vasco, que tem jogo pelo Campeonato Brasileiro. Já o Vasco está na zona de rebaixamento, né? O Vasco está na zona de rebaixamento, vai pegar o Fortaleza, precisa da vitória. O Fortaleza não venceu na Libertadores, não está jogando um bom futebol ainda, mas não deixa de ser o Fortaleza, né? O Vasco tem um ataque muito fraco, 7 gols feitos apenas, 7 e 11 gols sofridos, né? Não é lá um ataque tão... É até fraco, né? Tá no nível do ataque ali dos caras que estão na zona de rebaixamento, que é o Juventude, o Rio Santos, o Sport é o Lanterninha com 4 gols sofridos, né? Com 4 gols feitos, quer dizer, 14 sofridos. O Vasco não conseguiu vencer o Vitória, né? Vitória. Vasco não venceu o Vitória. O Vitória não vencia 3, 4, 5 jogos sem vencer, cara. Em 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Em 14 jogos, o Vitória tinha uma vitória. E o Vasco vai lá. Em 14 jogos, o Vitória tinha uma vitória. Olha para vocês verem o nível que tá o Vasco. Vitória venceu o Vasco. O Vasco estava num nível bem cabuloso. Sinistro o negócio.